Estamos gravando a última aula, a quinta e a última aula desta matéria do nosso curso médio em teologia, denominado Profetas Menores. Hoje é segunda-feira, 23 de agosto de 2021, quinta e última aula da matéria Profetas Menores, curso médio em teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Rapidíssimos avisos. Agradecemos de coração os irmãos que já procederam nos seus pagamentos do mês de agosto. Que Deus abençoe e recompense tremendamente a cada um de vocês. Lembrando que próxima segunda-feira é o prazo final daqueles que ainda não fizeram pagamento ou do mês de agosto. Eventualmente, se você tem ainda também uma mensalidade atrasada, por favor, não permita acumular 3. Infelizmente, estamos tendo problemas com outras turmas e já, infelizmente, bloqueamos a matrícula já de 2 alunos. Não estou falando isso para chatear vocês ou para intimidar vocês, mas quando o aluno atrasa 3 mensalidades, é impraticável, não temos como manter a operacionalidade básica, a manutenção básica da nossa faculdade, porque nós dependemos da mensalidade do aluno para comprar papel, para comprar tinta, para comprar toner, para comprar as capas, entende? Para pagar a internet que nós pagamos, na verdade, não a internet, o aplicativo Zoom, nós pagamos um plano diferenciado para dar melhor fluidez nas transmissões, né? Porque o plano grátis dá até 45 minutos, então nós pagamos um plano, né, que nos dá ilimitado. Então, queira ou não, os $60 que o aluno paga é para tirarmos, né, as despesas de manutenção e também a nossa subsistência. Então, se o aluno atrasa 3 meses, fica muito complicado. Infelizmente, fomos obrigados, né, a despeito de vários avisos que havíamos dado, tivemos que suspender a matrícula de 2 alunos até que eles corrijam, né, os seus débitos. Até 2 mensalidades, sinceramente, toleramos. 3 já fica impraticável. Então, por favor, faça de tudo para não atrasar além de 2. Já estamos avisando com carinho, com muita consideração a cada um de vocês. Se você chegar a acumular 3, a terceira, você sabe, vai receber um avisinho nosso e vamos suspender temporariamente a sua matrícula até que você possa, pelo menos, saldar uma das 3 mensalidades. Até 2, sim, nós, com muita dificuldade, damos a tolerância, mas 3 já fica simplesmente impossível, tá bom? Todos entenderam o nosso pedido? Todos entenderam? Isso, agradeço a compreensão, a gentileza e a cooperação de todos nesse sentido, tá bom? 3, até 2 toleramos, 3 já fica impraticável, porque dependemos, né? Do contrário, nós teremos que parar também as atividades do Bereia, por causa não de 2 ou de 3, mas se isso acontecer com mais de 10, 15 alunos, nós somos obrigados a parar as atividades até que os alunos possam, né, aos pouquinhos, voltarem a saldar as suas mensalidades. Nós oramos a Deus que isso não venha acontecer, né? Eu sei que são provinhas em um determinado tempo que todos nós estamos passando, mas Deus está na frente e vai abençoar e ajudar a cada um dos que estão passando dificuldade e não vai permitir também que a nossa escola teológica tenha que ser paralisada por razões de natureza financeira. Deixa eu passar bem rapidinho antes de continuar a matéria. Próxima segunda-feira, começamos esta nova matéria, História de Israel. Já enviamos hoje, anote aí, por favor, já enviamos hoje pelo correio, os irmãos que geralmente recebem pelo correio, os irmãos que geralmente recebem a sua apostila com seu bloco de exercícios pelo correio, enviamos hoje pelo correio de Everett. Peço, por favor, se possível, me ajudem. Quando você receber a sua apostila, posta lá no grupo. Recebi hoje minha apostila. Eu estou tendo gravíssimos problemas com o correio. Eu mudo de correio, vou para lá, vou para cá, vou até no centro de Boston, mas dá um mesmo problema. Tá? Os irmãos que recebem pelo correio, me ajudem. Você recebeu? Por favor, imediatamente posta lá. Pastor, recebi hoje.
minha apostila, para eu ter uma ideia do tipo do problema, porque eu estou tendo muitos problemas, com mais de 50 alunos de todas as demais turmas, né? Estou mandando até com 2 semanas de antecedência, 2, 10 dias, 1 semana, mas não está dando certo. Parece que eu vou ter que mandar com 1 mês de antecedência. Misericórdia. Então, me ajude quando você receber a sua apostila, os que recebem pelo correio, os que não recebem pelo correio, os que costumam a retirar conosco aqui, é só avisar, já está disponível. Olha, a sua apostila, você que está acostumado a retirar conosco em mãos, na nossa casa, na nossa caixinha de correio, tá? Me avisa, pastor, estou disponível na terça, estou disponível na quarta, estou disponível na quinta, estou disponível na sexta, estou disponível no sábado, em tal horário, é só me avisar, só dizer o dia que você está disponível e o horário que eu coloco lá na caixinha de correio, bonitinho, a sua apostila no envelope, você que costuma, entendeu? Retirar diretamente aqui no nosso endereço. Mas aqueles a quem eu envio pelo correio, só fica ligado, quando chegar, posta lá, recebi hoje. PT, saudações, e dessa maneira eu faço um melhor controle, na verdade, de saber quem está recebendo com uma certa assiduidade e quem não está recebendo. Todos entendidos? Entendidos essa parte? Tá? Eu conto muito com a cooperação de vocês, tá? É porque é muita coisa para uma pessoa sozinha fazer, na medida, então, que cada turma de alunos, quando me ajuda com essas questões bem pequenas, bem simples, fica muito fácil eu fazer o controle, né? Porque é muito fácil, com muita coisa, você, infelizmente, acabar sem querer, né? Porque não é porque nós queremos, é sem querer acabamos perdendo o controle. Vamos lá. Aonde nós paramos? É outro detalhe interessante. Eu sei onde nós paramos, eu anotei. Lembra que na aula passada eu fui até um pouquinho chato perguntando a vocês onde nós... Abacuque, página 37. Aleluia! Louvado eterno seja o grande nome do Senhor. Não, gente, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, né? Eu vou me tornar um pouquinho chato. Não intolerante, mas um pouquinho chato. Eu vou bater bastante na tecla para vocês sempre anotarem aonde pararam, né? Porque quem ganha com isso? Eu? Não necessariamente, mas o aluno, né? Que teve o tempo de se localizar, aonde ele começou, aonde ele parou, aonde o aluno pôde revisar durante a semana, compreende? Então, na verdade, quem ganha é o aluno, porque eu sei exatamente aonde eu paro. Vamos lá, então. Página de número 37, livro do profeta Abacuque. O nome em hebraico significa abraçar. Interessante, né? Abacuque quer dizer abraçar. Abkik do hebraico quer dizer abraço. Abkik et hednok, em hebraico, eu te abraço. Então, Abkik, abraço. Abacuque, abraçar. Que nome interessante, né? Eu conheço 4 Abacuques na minha vida, né? É interessante, os 4... Pensa em 4 Abacuque que gostam realmente de abraçar. São muito carinhosos. Muito, não sei se é coincidência ou não. Geralmente tem pessoas, de acordo com o seu temperamento, que não são muito de dar abraços. Mas, curiosamente, os 4 Abacuque que eu conheço são muito abraçadores. Vamos lá. O autor do livro, profeta Abacuque de Judá, de quem se sabe muito pouco, a não ser que era contemporâneo de Jeremias. O que quer dizer contemporâneo do profeta Jeremias? Alguém pode abrir o áudio em poucas palavras, me dar uma rápida explicação do que você entende? Abacuque, contemporâneo do profeta Jeremias. Vamos lá. Viveu no mesmo período? Viveu no mesmo período de tempo, embora a própria Bíblia não nos dá informações se eles se conheceram, mas uma coisa é certa, ouviram falar um do outro. Como é que sabemos disso? Através de fontes históricas, não é? Mas essas fontes históricas também são limitadas, elas não dão afirmações. Se eles se conheceram, se viram pessoalmente, mas que sabiam da existência um do outro, sim. Essas fontes históricas nos confirmam. A data. Pelas indicações do livro, Abacuque morava em Judá, perto do fim do reinado de Josias, ou do início de Jeoiaquim.
e provavelmente assistiu o cumprimento inicial de suas profecias com a Batalha de Jerusalém em 597 a.C., quando o rei foi capturado e houve a primeira deportação. A data do livro, então, seria em torno de 607 a.C. Vamos lá. Quero dar ponto e quero dar isenção hoje. Alguém abriu o áudio e esqueceu de fechá-lo. Por favor, feche, porque qualquer ruidinho de jeito que acontece aí do seu lado, vaza aqui, causa um pequenino transtorno. Por favor, observe se seu áudio está devidamente fechado. Estou vendo aí dois alunos com o áudio aberto. Me faça uma bondade, por favor, de tentar. Obrigado. Isto. Não me queiram a mão. Que qualquer ruidinho, entendeu? Até um espirro que sai do seu lado. Na semana passada foi bem curioso, né? Uma aluna, mas deu um espirro, mas daqueles, né? De vazar os ouvidos. Mas não teve jeito, né? O povo se matou de rir. Aí quebrou a espiritualidade da aula, né? Foi um espírito tipo Vasco, né? E ela curiosa, né? Ela é carioca e é vascaína. Aí já era, né? Aí acabou a espiritualidade da aula. Aí o pessoal mas ficou rindo, né? Fala, irmã vascaína. Então, vamos evitar essas surpresas com áudio aberto. Vamos lá. Se eu estou falando da primeira deportação dos habitantes judeus, né, dos de Judá para a Babilônia, perguntinha valendo 75 pontos. Quantas levas de deportação, se vocês se lembram, porque já estudamos isso 3. lá atrás? 3. Foram 3. As datas, em ordem cronológica. O primeiro que disser, por favor. Cuidado Primeira deportação, 605 a.C. Ok. Segunda, 597 e a terceira, 586. Maravilha! Irmã Angelita, parabéns pelos seus aniversários. Não ainda. Mês que vem. Mês que vem. Estamos juntos, então, né? Em que dia do mês que vem? 26. 26. Eu estou 24 dias antes da senhora. 26. Então, vou anotar aqui. 26 e eu 2. 2 para mim, 26 de setembro para a senhora. Graças a Deus. 20. Como é que é? Eu 20. 20, vamos anotar aí. Eu 5. Coisa boa. Então, no finalzinho, vamos anotar aí. Vamos anotar para a gente se lembrar de todo mundo. 2, 5, 26. Vamos fazer um bolão de setembro. Né? Meu Deus, haja o tamanho do bolo para o mês de setembro, né? Primeiro vou apresentar para vocês um bolo virtual. Não sei se vocês sabem, né? Há uma maneira de apresentar um bolão virtual com o nome de todos os alunos. Então, eu vou apresentar um bolão virtual, né? Depois, se eu tentar conseguir fazer um bolo para mandar para cada um de vocês, seria excelente, né? Vamos ver. Estou aqui pensando. Vamos lá, então. Então, irmã Angelita, fale. Pastor, Fale. uma pergunta. Faça. Então, quer dizer que ele viveu no período de... Só um minutinho. No período de Daniel? Lembre-se que Ezequiel, Jeremias e Daniel são praticamente quase que contemporâneos, mas Ezequiel e Jeremias. Daniel praticamente seria o último na lista. O mais antigo da lista foi Jeremias, na ordem cronológica. Jeremias é o primeiro, quase que paralelo a Ezequiel. Por quê? Porque quando o ministério de Jeremias está terminando, entra em cena quem? Ezequiel. Quase dentro de um mesmo espaço de tempo, com uma diferença que oscila entre 5 a 7 anos, entra Daniel. Então, tecnicamente, os 3, Jeremias, Ezequiel e Daniel, foram contemporâneos. Lembrando que Jeremias, no finalzinho do seu ministério, se torna contemporâneo de Ezequiel. Já Ezequiel e Daniel se conhecem pessoalmente, se falam, mas o último é Daniel. Então, Daniel é o que subsiste além do tempo de Jeremias e do tempo de Ezequiel.
Abacuque, curiosamente, ele entra no cenário como contemporâneo de Jeremias. Então, vamos colocar cronologicamente para a senhora melhor entender. Jeremias e Abacuque, mesma linha do tempo. A Bíblia não nos informa se eles se conheceram. A história diz que um sabia da existência do outro, mas, consequentemente, a mesma história não nos informa se Abacuque havia ouvido falar de Ezequiel, de Daniel, jamais, porque não alcançou ao tempo cronológico, até mesmo ao tempo de vida que existiu a Daniel. Então, seria uma linha bem curiosa, né? Abacuque e Jeremias, né? Abacuque e Jeremias. Depois, Ezequiel e Daniel. Anote aí, o último deles na linha do tempo foi, na verdade, Daniel. Esses 4 profetas tiveram, então, uma visão e uma convivência, ou outros, no caso que foi Abacuque e Jeremias, tiveram uma visão da deportação de Judá na Babilônia, mas a vivência direta, quem teve na própria pele? Ezequiel e Daniel. Daniel sendo o último deles. Compreendido? Mas aí eu faço uma perguntinha, que eu estava olhando lá, que ele foi escrito, Daniel, entre 530 a 605. Perfeito. Aqui, ele também dá os relatos entre 607 e 609, é por isso que eu fiquei curiosa. Sim, mas, repito, historicamente não temos nenhuma informação que Abacuque, historicamente falando, e nem tampouco na Bíblia, tivesse conhecido a Daniel, que o importante nós termos os relatos da narrativa histórica através de documentos. Aí está na soberania de Deus. Por que na soberania de Deus Abacuque não conheceu a Daniel, mas ouviu falar de Jeremias, ou até mesmo tenha conhecido Jeremias? Aí não temos a resposta, porque está aí na soberania de Deus. E por que Deus permitiu Jeremias conhecer a Ezequiel e Ezequiel conviver com Daniel? Aí entra a soberania de Deus. Mas, de alguma forma, esses 4 profetas, dentro do panorama da deportação ou do exílio de Judá na Babilônia, passaram a ter o quê? Uma participação dentro da linha da história. Alguns deles de maneira muito íntima, compreende? Outros de uma maneira vaga, bem rápida, bem aleatória. Por isso que é chamado que eles foram entre si contemporâneos, né? É o chamado, há um termo histórico que diz contemporâneo remoto e contemporâneo próximo. Então, vamos dizer que Abacuque foi um contemporâneo remoto de Daniel e de Ezequiel, mas um contemporâneo mais próximo do profeta Jeremias. Mas ele viveu durante o tempo babilônico, né? Exato. Mas, repito, dentro de um espaço de tempo bem mais limitado em comparação ao que Ezequiel e a Daniel viveram, que foi um tempo muito mais extenso. Vamos lá, então. Vamos entender... Deixa eu só falar uma coisa, desculpa interromper, mas eu achei interessante, a página 34, nesse gráfico aqui, nessa linha do tempo, mostra muito o que o senhor falou. Eu achei, assim, bem... Dá para contribuir muito. Página 34. 34? 34? Não pode ser a 34. Não. 35, não? Daniel. Não. Deixa eu ver aqui. 34, não sei se está errado. Não, a pastora deve estar É dos exercícios, pastor. Que a pastora está falando é a página dos exercícios. Dos É o exercícios. 35, Daniel. Exercício. É dos exercícios. Isso, obrigada. Dos exercícios. É 34 dos exercícios. Deixa eu alcançar Quando aqui, por termina, favor. tem essa linha do tempo que o senhor está falando. Isso, deixa eu lá, dos exercícios. Deixa só para localizar aos irmãos. Por gentileza, aqui, vamos lá nos exercícios. Ó, obrigado, pastora Priscila. Irmã Lúcia, dá uma olhadinha aqui. Ó. Aqui a senhora vai ver o espaço de tempo, que envolvem os períodos históricos, os fatos
e o ministério de cada um dos profetas maiores e menores. Se você até então não observou isso aqui, lamento. Não, mas é porque eu estou falando, porque eu tenho uma enciclopédia e eu estava olhando esses dados e achei curioso. Entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta. Não, perfeito. Porque, de qualquer forma... Ajuda, né? Isso. Isso aqui ajuda bastante, tá? Então, por gentileza, deixa eu dar uma dica para vocês. Quantos de vocês geralmente navegam muito na internet fazendo pesquisas? Vamos lá. Eu creio que a maioria, né? Mas quantos usam bastante a internet para fazer pesquisas? Deixa eu dar uma dica importante, provavelmente vocês já sabem o que eu vou me referir. Existe um site chamado Wikipedia. Já ouviram falar? Wikipedia? Wikipedia, ele não é confiável. Não. 40%, quiser anotar, 40% do Wikipedia, você pode dizer assim, ó, thumbs up, somente. 60% não é nada confiável. Qual é a razão que o Wikipedia não é confiável? Porque qualquer pessoa pode entrar lá, se você já observou isso, não sei, se já tentou, você faz o editing ou a edição e muda as informações. E isso é muito perigoso, porque qualquer um pode espalhar um fake news em cima de uma informação muito importante, né? Como história, geografia, matemática, estudos sociais. Então, Wikipedia, se você navega no Wikipedia, ok. Tome o Wikipedia como referência, somente. Os melhores... Eu estou falando da britânica. Certo, a britânica é nota 20, é pouco. A britânica é nota 20. A enciclopédia britânica é tremenda. A Webster Encyclopedia, que é um site de uma enciclopédia americana, excelente. Wikipedia, repito, tome como referência, nada mais, como uma porta de entrada, compreende? É como se fosse um arranque, um pontapé inicial. Mas não se agarrem no Wikipedia como informação fiel, completa. Não, não. Como referência de ponto de partida, tudo bem. Aí você tem Wikipedia, compara com a Enciclopédia Britânica, compara com Webster, compara com outros sites, mas não use isolada e sozinho Wikipedia, porque pode dar um grande problema. Wikipedia na área histórica é um desastre. É um desastre. Eu, só semana retrasada, navegando no Wikipedia 3 vezes, eu fiz a edição de 11 informações cujas datas estavam totalmente fora do lugar. E aí eu coloquei o meu nome e mandei um e-mail para eles reclamando, olha, vocês estão dando uma informação a nível de datas históricas horrível. Por favor, façam alguma coisa, um controle mais apurado, porque o negócio está feio. Entendeu? Aí me perguntaram quem eu era, eu falei, eu sou historiador. E eu, com toda humildade, tenho propriedade em dizer isso para vocês. Aí agradeceram, ficaram assim muito sem graça. Então, é a isso que eu me refiro, entendeu? Vocês podem usar o Wikipedia, mas ele não é... não, eu uso a britânica, pastor. Não, a britânica, meu Deus, a senhora está com tudo e não está prosa. Fala sério. Não, a britânica é fantástica. Ela tem a parte grátis e tem a parte paga. A parte paga é fantástica. Você tem mais de 10 milhões de informações. É uma coisa quase que infinita, né? Infinito só Deus. Mas a parte paga da Enciclopédia Britânica é uma coisa assim alucinante. Vamos lá. Entenderam, então? Lá nos exercícios, você vai nesse gráficozinho lá na página 34 e na página 35 também, ó, não esqueçam, ó, mostra também uma linha do tempo para você se localizar, não é? Com respeito, por exemplo, Daniel Malaquias. Como é que você se localiza? Os fatos ligados aos profetas. Está aqui. Aí de Malaquias a Cristo, silêncio profético. Pouca gente falando de pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisas, missionárias. Pouca. Isso me dá tristeza em dizer. Pouca gente conhece isso aqui, ó. O que aconteceu entre Malaquias e a chegada do Senhor Jesus Cristo? Pega 10 obreiros, pergunta a eles. Só um vai te responder. Dá tristeza no coração? Dá, claro, porque não estão se informando. Estou falando de obreiros. Eu não estou falando de pessoas que não estão ligadas com o trabalho ministerial, né? Mas pastor,
evangelista, presbítero, diácono, missionária, diaconisa, que tem uma base bíblica básica, tem que conhecer isso aqui. Ó. Se não conhecer isso aqui é digno de ser enviado para o Jardim da Infância, certo? Nós estamos aqui no médio em teologia. Não se sintam constrangidos por dizer isso, não, tá bom? Isso aqui é chave. Procurem ter isso aqui, ó, Malaquias a Cristo. Como é importante você se localizar os fatos no tempo e no espaço. Porque quando você começa a trazer uma palavra de testemunho, uma pregação, mencionando o período do silêncio profético, você já vai saber do que está falando, né? Que começou com a tradução do Antigo Testamento para o grego da Septuaginta e vai até o tempo da construção ou da remodelação do Templo de Zorobabel. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já falei sobre isso, mas eu não sei se vocês vão se lembrar, tá? Até o irmão Kleber, eu creio que ele já falou isso umas 2 ou 3 vezes, aqui batendo bem na tecla, né? Então, de momento, não, o irmão Kleber não participaria, porque, se não me engano, ele já falou 2 ou 3 vezes, ficou bem, ele até quase que deu uma meia aula, foi muito boa. Mas a Bíblia nos apresenta... Não, o irmão Kleber vai dar aula ainda, calma, tranquilo. Esse aí é o nosso candidato para o médio. Vocês pensam que eu vou ficar para sempre dando aula aqui? Não, isso aí já para o final do ano eu já estou, vocês são minhas testemunhas, já vou estar me achegando a ele, e aí já vamos avisar, pelo menos com 1 mês de antecedência, né, o professor que vai se revezar conosco, que já apresento, né, o irmão Kleber Tomás da Silva, a menos que ele não possa ou não queira, né, mas estou confiando que sim, que Deus vai dar esta grata oportunidade de ter nosso irmão Kleber aqui, né, ministrando, né, pelo menos a cada 2 meses ou a cada 3 meses, né, porque, repito, ninguém é de ferro e eu não posso fazer tudo sozinho. Mas a pergunta é a seguinte: a Bíblia fala de quantos Herodes? Já perguntei isso a vocês. Irmão Kleber, que eu me recorde, ele falou isso com muita propriedade por 2 vezes. Alguns de vocês anotaram, mas, infelizmente, tenho certeza que outros não. Aí eu volto com a pergunta. Quantos Herodes fala a Bíblia? Valendo 75 pontinhos. 4? Eu acho que é 6. Acha ou tem certeza? 7 Herodes. 7 Herodes. Mas a Bíblia fala de 4. 7. Mas a Bíblia fala de quantos? 3. 4. 75 pontinhos para nossa pastora Priscila. Meu Deus! E também 7. 7, mas a Bíblia só fala de 4. Ok, é. A Bíblia só fala de 4. Então, pastora Priscila está aí no páreo com 75 pontinhos. Quais os que a Bíblia fala? Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa e Herodes Arquelau. Olha só que interessante, a Bíblia fala desses 4. Qual dos Herodes foi comido por bicho? Alguém se lembra? Antipas. Antipas. Qual foi o Herodes que disputou com João Batista o problema de ter roubado a mulher do seu irmão? Não se lembram? Agripa? Herodes Filipe. Felipe. Herodes Filipe. Isso a gente precisa... Eu falei, mas eu estava no mute. Estava no mute, não ouvi, aí complicou. Fica ligada, irmã Lúcia. Isso é importantíssimo, né? Porque são coisinhas que já temos falado, mas no momento que o aluno anota, ele está na vantagem. Quando o aluno não anota, só sai perdendo. Vamos lá. Aspectos históricos do livro de Abacuque. Primeiro vamos falar do caráter. Abacuque era homem de fé vigorosa, profundamente baseada nas tradições religiosas de Israel. Aspectos históricos. Em 609, os egípcios invadiram Judá e prenderam o rei Jeoacás no Egito, onde morreu. E colocaram um novo rei no comando, Jeoiaquim. Não confundir com Joaquim, gente. Cuidado. Tem Joaquim e Jeoiaquim, 2 reis diferentes.
encarregado de pagar um enorme tributo aos egípcios. Em 605 a.C., os egípcios foram socorrer os assírios, que estavam sendo atacados pelos babilônicos. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Carquemes, e os assírios e egípcios foram profundamente derrotados, o que alterou toda a geopolítica da religião. Mas era propósito de Deus haver essa grande derrota, esse grande desfalque entre essas duas nações. Os babilônios eram comandados por Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor. E com a derrota dessas duas nações, os caldeus tornaram-se os novos senhores do mundo conhecido, incluindo Judá. Anote aí, este Nabucodonosor é o chamado Nabucodonosor II, porque existiram dois Nabucodonosores. E é muito fácil confundirmos Nabucodonosor I com Nabucodonosor II. Este que estamos aqui nos referindo, o responsável pelo cativeiro de Judá, este já foi conhecido como Nabucodonosor II. Não coloquei aqui para fazer essa ressalva aqui junto de vocês. Muito bem. Em 597 a.C., atacaram Judá e, conforme o profeta Jeremias já havia profetizado, os babilônios iriam conquistar Jerusalém. E o Reino do Sul também chegaria ao seu final. E o que efetivamente aconteceu em duas batalhas sequenciais. Esta, de 597 a.C., rei Jeoiaquim, e 576, rei Zedequias. Nesta ocasião, o templo, as muralhas da cidade foram destruídas e somente os mais pobres foram deixados na cidade. Esse é o pano de fundo histórico do livro de Abacuque. Lembra bastante também o pano de fundo histórico do livro do profeta Ezequiel. Esboço do livro. 1.2.4, primeira queixa de Abacuque, a iniquidade de Judá. 1.5.11, resposta de Deus. 1.12 a 2.1, segunda queixa de Abacuque. Como Deus pode usar a Babilônia para castigar Judá? Vocês sabem, à luz da Bíblia, isso aqui é interessante. Deus usa quem ele quer. Quem sabe disso? Que Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. E ele, inclusive, usa o ímpio para tratar com o seu povo. Oh! Tem muita gente batendo no peito. Deus não pode me tratar. Como é que não pode? Deus, né? Nós somos filhos e o pai a quem ama, não é verdade? Ele disciplina, ele trata. E, curiosamente, na maioria das vezes, Deus usa o ímpio para tratar o cristão, para tratar o crente. Há casos esporádicos que Deus usa o crente para tratar o crente. Mas observa bem, tanto na história de Israel como na história da igreja, Deus é especialista em usar o ímpio, não é verdade? Ou usar a enfermidade, ou usar a tragédia, ou usar um cataclisma para tratar o crente. Não tem essa de filhinho preferido de papai do céu. Ninguém é filhinho preferido de papai do céu. Começando pela nação de Israel. A nação de Israel batia no peito. Somos os escolhidos. Ah, é? Os escolhidos? Tá bom. Vou mostrar a vocês que, de fato, vocês são escolhidos. Então, eles passavam por uma prova, gritavam, choravam, esperneavam, mas é Deus limpando, né, a escória do povo. O irmão José está aí mencionando os filisteus, os amalequitas, tantos e tantos e tantos Deus, não é, usou para tratar a nação de Israel, como usou os babilônios para tratar Judá, os assírios para tratar Israel. Então, Deus não tem limites, porque ele ama e a quem ele ama, ele vai tratar, não tem jeito, ele vai disciplinar. Ô, pastor. Sim. E ele usa também para que o nome de Deus seja glorificado a qualquer tipo de ímpio, quer dizer, o povo de Israel pôde experimentar isso. Né? E nesse livro de Abacuque eu acho muito importante que o justo vive pela fé. Não importa a maneira com quem te persegue, mas desde o momento que você está firmado na fé, Deus usa quem ele quer para que o nome dele seja glorificado. Por isso que Abacuque, lá no capítulo 3, né, o povo canta os hinos, né? Ainda que a figueira não floresça, que o fruto da... E assim por diante, o povo canta. Sabe por quê? Porque Israel estava muito agarrado com as riquezas, com a prosperidade da agricultura.
com a prosperidade do comércio. Vamos a esse texto, esse é um texto muito bonito, muito poético, mas, acima de tudo, é um texto prático. Por quê? Porque Israel, na verdade, Judá, não Israel, Judá, estava vivendo o grande drama da invasão dos babilônios. Versículo de número 17, capítulo 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Por quê? Porque Babilônia queimaria Jerusalém, arrebentaria com as muralhas, acabaria com a esperança da agricultura daquela época. E não haja fruto da vide, havia gigantescas vides, cercando a cidade de Jerusalém. E o fruto da oliveira minta. Então, os babilônios, quando entraram em Jerusalém, arrebentaram as 3 fontes de grande riqueza naquela área. Os figos, grande fonte de riqueza. As videiras, as uvas, os parrais, em grandes quantidades, foram arrasados. E o quê? A oliveira, as azeitonas. Sabe o que é tudo isso queimado? As maiores fontes de riqueza da nação de Israel, e em particular de Jerusalém, arrasados pelos babilônios. Meu Deus! É como você, Deus me perdoe, ou eu, sofremos um furacão. Eu conheço uma família de um pastor já há muitos anos, pastor americano, sobreviveu ele e a família com seus 4 filhos. Ele havia terminado de pagar uma casa, que Deus o abençoou, uma casa de $1 milhão na área de New Orleans, ali em Louisiana, quando veio Katrina. Terminou de pagar um mortgage de 30 anos, uma casa linda de 3 pisos. Conheci essa casa, estive lá 2 vezes. Aí vem o Katrina, arrebenta com a casa, acaba com tudo, destrói em questão de poucos minutos. Mas ele sai vivo com a família. Choraram, amargurados, pedindo misericórdia. Estava no seguro. O seguro não pôde cobrir o valor completo da casa, mas recuperaram uma casa mais modesta. Depois eu voltei a New Orleans, esse pastor deu esse testemunho, e ele dizia: pastor, eu me senti, eu e minha família, como Abacuque, porque todos os nossos investimentos, toda a nossa vida estava todinha naquela casa. Pastor, nós 30 anos pagando mortgage. 2 meses depois terminamos. Veio Katrina e arrebentou com tudo. Perdemos tudo, roupas, livros, móveis, tudo. Só conseguimos recuperar 40% das perdas. Ele falava em lágrimas. Hoje é um senhor de 84 anos de idade. E ele dizia: pastor, eu me senti igualzinho a Abacuque. A figueira não floresceu, o fruto da vide acabou, o produto da oliveira mentiu, os campos não produziram mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, os currais não houveram gado. Vocês anotaram o arraso que os babilônios fizeram? Arrasaram as figueiras, o figo, arrasaram os vinhedos, arrasaram as oliveiras, a azeitona, os campos não produziam mais mantimento, as ovelhas dizimadas e o gado destruído. Estão entendendo? Acabou a esperança de Jerusalém. Acabou com tudo. Mas aí entra o verso 18, que é tão difícil para nós seres humanos depois que sofremos uma tragédia. Todavia, isso aqui não é coisa de doido? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Humanamente, não temos força para se exultar no Senhor depois de uma tragédia. Hein? Como a história de Jó, né? Exato. Sejam sinceros, nós, como seres humanos, normalmente, temos ou teríamos força de nos exultar no Senhor depois de uma tragédia, sim ou não? Teremos forças? Jamais. Não. Jamais. Não podemos ser mentirosos. Não podemos ser religiosos e hipócritas. Não, eu poderia. Não, nenhum de nós poderíamos. Pode ser você um homem de muita oração, de muito jejum, de até uma fé tamanho de um elefante. Depois de uma tragédia dessa natureza, não tem gigante na fé que fique bonito, peito cheio, peito levantado. Não existe isso. Porque isso arrebenta com o nosso psicológico. Entretanto, sem embargo, todavia, porém, mais,
quando estamos cheios da graça de Deus. É aí que vem a grande diferença. Quando estamos cheios. É a melhor maneira de você medir o termômetro da graça na sua vida, qual é? Diante de uma tragédia, diante de um infortúnio, diante de uma sequência, um atrás do outro, de perdas. Quando você vive tudo isso, um atrás do outro, vamos ver. Como é que está o termômetro da graça? Ah, Senhor! Estou firme. É ruim. De 10, talvez 1 ou 2 ou 3. Paulo, a gente sempre tem aquela ideia. Paulo era um gigante na fé. Não. O próprio Paulo foi esbofeteado por um agente de Satanás que a Bíblia não nos dá detalhes. Era uma enfermidade? Era um espinho na carne? Sim. Mas a Bíblia não dá detalhes. Tem muitas especulações que Paulo poderia estar sofrendo de glaucoma, que Paulo estava tendo um problema de pele ou algum outro tipo de enfermidade desconhecida. Mas a gente sempre tem aquela ideia, Paulo, gigante da fé. Não. Era um homem que tinha uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, mas ele passou um aperto. Só você ler o capítulo 12 de 2 de Coríntios, ao ponto Pastor, de... Sim. Mas eu acho interessante nesse capítulo, eu vou falar por quê para o senhor. Porque Paulo, ali ele entendeu o seguinte, que o espinho era para ele entender a total dependência do Senhor, que ele era usado. Aí é um negócio que poucos de nós entendemos. Ele era usado por Deus, mas ele sabia que era infinitamente a graça do Senhor. Então, ele não queria nem contar as revelações, ele disse que era lícito que ele falasse. Mas ele disse assim, né, se eu contasse, eu não seria nécio, mas né, ele queria que simplesmente entendesse que a graça e a misericórdia do Senhor, porque o espinho dele ele não podia tirar. Exatamente. Muito bom, irmã Lúcia. Aí aprendemos uma lição desse tamanhão. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta e vou dizer para você a lição que aprendemos. Quantos aqui querem ser muito usados por Deus? Vamos lá. Tem algum candidato aqui para ser... Deixa eu ver aqui. Quem quer ser usado por Deus? Irmão Mário, quer ser usado por Deus? Irmão Mário só está sorrindo. Alguns estão até com medo de levantar a mão. Ih, papai do céu. Tem que pagar o preço, pastor. Ai, irmã. Já está tendo revelação. Está descendo o azeite da revelação. A gente já vive isso, pastor. Eu sei que é mais profundo, mas à medida que nós buscamos, Deus vai nos ensinando. Isso, pastor. Quando a gente fala a respeito de ser usado por Deus, às vezes eu e o Zé Carlos, a gente conversa muito a respeito de certos assuntos. Eu não sei se ele lembra, teve um dia que a gente estava conversando, e é uma coisa que é muito interessante. Muitas pessoas falam a respeito de quanto mais você é usado por Deus, mais perseguido você é. E por incrível que pareça, você é mais perseguido pelos seus próprios irmãos da igreja. Na maioria das vezes, sim. Jesus. José do Egito? Porque um é tipologia do outro, né? Jesus, José... É só da revelação que dá problema. Daniel, lembra de Daniel? Orava 3 vezes por dia e todo mundo na rebarba de Daniel. Em outras palavras... Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Joga a gente tá na cova. Quando você olha dentro de um ângulo espiritual, você sabe que é espiritual. Então, seu negócio não é com o irmão. Aí está a questão, irmã Lúcia. Nem todos enxergam neste ângulo espiritual. Mas o pastor é ângulo espiritual, mas também é caráter. Se a pessoa não vigia, o diabo usa, né? Está tudo ligado. A espiritualidade e o caráter estão bem ligados. Estão bem ligados. Se a pessoa tem amor e coração bom, o diabo não entra, não. Ele entra quando a pessoa tem um mau caráter também. Mas estão ligados. Rápido, Lucas, que eu preciso avançar um pouquinho. A palavra de Deus fala, pastor, a respeito disso daí. A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Ali deixa bem claro. A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Mas o problema... Desculpa, pastora, eu não estou querendo lhe corrigir, mas Jesus ele deixa um ponto bem claro. Bom é meu Pai que está no céu. Sim, mas só que quando você... Mas o amor faz você cumprir tudo. Quando você tem um coração de Jesus mesmo,
que você ama, você não tem inveja, porque você ama. Então, quando a palavra diz que é contra a carne e o espírito, realmente é o inimigo que está ali, mas ele só vai entrar em quem realmente dá brecha. Agora eu pergunto a todos, já pegando esse gancho. Segundo a Bíblia, qual é a maior expressão do amor de Deus na vida de um cristão? Vou repetir a pergunta. Qual é a maior expressão, a maior atitude do amor de Deus na vida de um cristão? A morte de Jesus na cruz. Perdão. Não. A morte de Jesus na cruz? Não. Dá a vida pelo seu amigo. Como é que é? Dá a vida pelo seu irmão. Dá vida pelo seu... Olha só. De Cristo. Não, o amor de Cristo. Semana passada. Não vamos misturar as coisas. A morte de Cristo foi a dias. necessidade da nossa salvação. Mas a maior expressão do amor de Deus, a maior atitude do amor de Deus na vida do cristão, ou seja, o cristão demonstrando, é o irmão da sua vida. João 15:13. Essa é difícil. Esse é um mandamento, o senhor falou a aula passada. É o mais difícil dos mandamentos. Agora me diz, quem cumpriu esse mandamento? Só Cristo. Não, os heróis da fé que morreram lá pelos gladiadores, comidos pelas feras. Esses morreram. Policarpo, os heróis da fé. Vamos lá, João 15:13. Não apenas Cristo, mas milhares. Mas como entrega, pastor, eles foram levados. Alguns se entregaram. É só estudar a história da igreja. Alguns detalhadamente. Savonarola se entregou, Policarpo se entregou. Eu poderia citar aqui uns 58 a 59 que se entregaram. Opa! Não vamos... Do contrário, a gente está fazendo a Bíblia mentirosa. Opa, temos que ter cuidado com as nossas generalizações. Não podemos generalizar, porque é uma atitude difícil, irmãos. Vamos ser sinceros. Compre esse livro aqui, ó. O livro O livro dos mártires. Deixa eu fazer o pin aqui. Vamos lá. Tá lá, olha lá. Tá todo mundo enxergando? Ô, irmão Kleber, esse livro é forte na terra. Do John Fox, um puritano. Muito bom. Muito bom. Coloca de novo na tela, irmão Kleber, por favor, coloca na tela. Eu vou tirar uma foto e pôr no... Gente, esse livro é maravilhoso. Aí você vai entender exatamente o que nós estamos falando. Não é qualquer um que consegue viver o amor de Deus como João 15:13 nos ensina. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você quer medir o termômetro do amor de Deus e da graça de Deus na sua vida? João 15:13. Então, aí entra aquela palavra que a irmã Lúcia acabou de falar. Dependência de Deus. Difícil, mas não impossível. É difícil demais, mas não é impossível. Entenda isso. É difícil. Pastor, e sabe de uma coisa importante? Nós não temos essa dimensão, mas nós podemos adquirir dia por dia trabalhando, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós através da palavra. Entendeu? Agora, se a gente achar que a gente nunca vai ter e deixar para lá, nós não vamos crescer esse amor dentro de nós. 100% correto. Embora humanamente não tenhamos nenhuma condição de ter essa capacidade própria, inerente, naturalmente falando, mas nós temos que demonstrar diante de Deus o que é o nosso esforço, a nossa persistência, a nossa garra, a nossa determinação em perseguir a esse ponto. É a vida com prática, né, pastor? Porque isso aí que eu vejo é mais Cristo na pessoa e menos ele. Falou tudo. Verdadeiro que ele cresça e eu diminua. Até que ponto estamos mais cheios de nós ou mais cheios de Cristo? Opa! Está bem resumido a coisa. Quanto mais eu estou cheio de Cristo, eu estou mais vazio de mim. Porque o humano em nós temos em nós a questão de autoproteção. Autodefesa. Você foge, a autodefesa. Quando você se vê em perigo, você quer fugir.
Entendeu? E geralmente não nos preocupamos com o nosso próximo. Sim. Ou seja, que ele se vire, cuide da pele dele, que eu cuido da minha. Mas o verdadeiro cristianismo não é assim, não. Ô, pastor, e na igreja do Senhor, a gente tem que entender que cada um adquiriu um nível. Quando você começa a olhar a pessoa, que às vezes, igual a pastora falou aí, tem um coração ruim, mas você planta o amor. Você entendeu como é que é? Você está dando oportunidade também de Jesus trabalhar naquela vida. Aí está. Você entendeu? Essa é a razão pela qual Deus coloca uns atribulados, como diz um amigo meu que mora na Flórida, Deus permite uns gadarenos, uns cavalos de Faraó, entrar no nosso caminho. Mas, pastor, mas Caim e Abel mesmo, né? Caim foi mal e naquela época não tinha muita gente para ele ser mal daquela forma. Já nasceu já nasceu ruim, né? Mas entenda-me bem. Hoje parece assim, a Bíblia fala que os bons costumes não é. As amizades corrompem os bons costumes. Mas naquela época não tinha muito, né? Mas nós temos que levar em consideração que estamos vivendo os piores dias da história da igreja na face da terra, dias que antecedem a vinda de Jesus, dias de apostasia, dias pesadíssimos, nada comparados aos dias de Noé. Então, nós estamos vivendo dias altissimamente desafiantes. Os tempos de Abacuque foram desafiantes? Foram, mas os dias de hoje são 10 vezes mais desafiantes, onde a nossa fé está sendo provada, a nossa dependência para com Deus está sendo provada, a graça de Deus, se ela está ou não abundante na nossa vida, está sendo provada, se Jesus está realmente vivendo em nós a todo vapor, está tudo sendo provado, gente. Por que estamos sendo tão duramente provados? É a prova final da igreja. A nossa fé, né, pastor? Mas é a prova final da igreja que vai subir, gente. Ei, alô? Pastor, e temos que desenvolver esse caráter de Cristo dentro de nós. E temos que fazer assim, temos que adiantar o assunto, por quê? Porque o arrebatamento está aí. Lucas 18:8 fala, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É o que diz aqui Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Só para fechar aqui, desculpe se eu estou interrompendo alguns que não estão querendo ter participado, porque já são 9h20. Já são 9h20 e a gente tem que avançar, senão a gente não consegue, pelo menos, terminar até pertinho de Malaquias. O Abacuque se degladia com perguntas difíceis. Olha as perguntinhas de Abacuque, perguntas que talvez você já fez e que eu, com certeza, já fiz. Por que Deus está em silêncio quando toda a terra está cheia de violência e injustiça? Você já fez essa pergunta? O mundo está aí se estourando. Estão sabendo do Afeganistão? Os talibãs arrasando com o Afeganistão? As pessoas sendo mortas, fugindo desesperadamente? Aí nós nos perguntamos, Deus, por que tu estás em silêncio ali no Afeganistão? A terra está cheia de violência e injustiça. Qual é a tua, Senhor? Desculpe, estou falando com profundo respeito diante do Senhor nosso Deus. A segunda perguntinha de Abacuque. Por que Deus irá trazer os babilônios para castigar Judá, se eles são um povo muito pior do que Israel? É o que eu falei anteriormente. Deus usa o ímpio para tratar o crente e para tratar também o mundo. Vamos lá. Abacuque 2:3. Escrever a visão no outdoor. Temos que esperar o tempo do Senhor. Olha o que disse Abacuque. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque aprendeu o seguinte, existe o tempo de Deus. Senhor, eu estou agoniado. Senhor, eu estou na prova. Senhor, eu estou na enfermidade. Senhor, eu estou na escassez. Tem o tempo de Deus para todas as coisas. E quando Deus tem um tratamento, não ore a Deus pedindo a remoção do tratamento. Porque o tratamento é para trazer cura. Tem gente aí orando, Senhor, remove a minha luta, Senhor, remove a luta do meu irmão. Por isso é tratamento, né? Por isso é tratamento. E o tratamento tem que ser bem aplicado. Nós temos que ter sabedoria para saber orar. Tratamento ou desobediência também, né? Ou desobediência, mas quando é tratamento... É porque a desobediência, ela traz o tratamento. Mas Deus dá oportunidade. Você aprender a obedecer mais os filhos. A desobediência, queiramos ou não, traz o tratamento, no que Deus ama. Deus ama. Desobedecer, ok, vou te tratar, camarada. Ok, você não é melhor crescimento que também, né, pastor? Exatamente. Vamos lá. Abacuque 3:17-18, que acabamos de falar. Esperança total no Senhor. E hoje o mundo está colocando esperança
em muita coisa. Nada contra, não me mal interprete. Não estou desmotivando a você a não fazê-lo, mas muita gente colocando excessivamente esperança nas vacinas contra o Covid. Excessiva esperança. Não estou dizendo que você não deva se vacinar, por favor. Não me mal interprete. O problema é excessiva confiança. E está aí. Eu conheci essa semana retrasada, aliás, um casal que tinha tomado já as 2 doses da vacina. Hoje de manhã me mandam um áudio, a pessoa chorando, né? A filha do casal, meus pais estão em coma, internados no hospital de Somerville. Tomaram 2 vacinas e voltaram a ter o Covid. E agora? Como é que se explica isso? A vacina é garantia? Não é garantia. Temos que fazer a nossa parte. Mas ele não falou que é garantia. Ele falou que era maybe, tipo assim, vai amenizar para você não morrer, mas uns vão morrer. Infelizmente. Né? Porque o hospital de Norwalk diz que está super lotado e todo mundo tomou vacina e está pegando. Mas eu me refiro que há pessoas que colocam a plena esperança como a vacina fosse a salvadora da lavoura. Não é. Lamentavelmente, façamos a nossa parte, mas a nossa confiança é em quem? No Senhor, que nos guarda e nos defende. Virando a página, Sofonias. Eu tenho que terminar em 7 minutos. Sofonias. Se alguém aí conhece alguém com o nome Sofonias, o nome significa o Senhor esconde ou protege, não é? O autor Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. Rapaz, que genealogia linda! Membro da família real. Então, Sofonias não era qualquer umzinho, não. Era nobre, era sangue real. Foi contemporâneo de Jeremias. Conheceu Jeremias de alguma maneira, ouviu falar de Jeremias. Naum, ouviu falar de Naum. E também de Abacuque. Profetizou durante o reinado de Josias, provavelmente entre os anos 640 e 609 a.C. Caráter de Sofonias, homem com trânsito na corte real. Suas profecias foram bastante duras a respeito de seu povo. Era da corte, era da realeza. Imagina a perseguição que sofreu esse homem. Mas, no final, sempre deixando a promessa que o reino seria restaurado e um remanescente voltaria a Sião. Aspectos históricos. O reino do norte, Israel, já tinha sido dizimado há quase 100 anos e nada fazia com que Judá se arrependesse dos seus maus caminhos, como a idolatria, sincretismo religioso, sacrifícios infantis a Moloque, prostituição nos cultos pagãos, opressão aos pobres, falsos profetas e sacerdotes ladrões. Está parecido com o cenário que estamos vendo hoje em dia, não é verdade? Sem comentários. Depois de 2 reinos péssimos, Manassés e Amon, só perderam para Acabe e Jezabel. O rei Josias foi o último rei bom de Judá e promoveu amplas reformas, mas, no geral, o povo continuava a se afundar na idolatria. Nesse contexto, Sofonias apresenta suas profecias. Capítulo 1, o dia do Senhor está chegando, 2:1 a 3:8, condenação de diversas nações, 3:9 e 20, a redenção do remanescente de Israel. Olha só, destaques do livro. Do capítulo 1, 7 e 14, o dia do Senhor está próximo. Aí se aplica aos babilônios e também, ao mesmo tempo, à grande tribulação. Sofonias teve uma influência sobre o rei Josias. Este patrocinou grande reforma, mas o povo não foi sincero a Deus. Isso lemos em 2 de Reis 22, 15 e 20. Deus abençoou Josias, mas não o povo. Olha que interessante. O propósito de Deus é abençoar o seu povo, tanto Israel como a igreja. Mas o livro do profeta Sofonias nos ajuda a entender um grande mistério da vida espiritual, da vida de homem e mulher de Deus. O desejo de Deus é abençoar a igreja. Mas Deus tem um propósito que não pode ser atrapalhado ou interpelado, ou interferido ou frustrado por causa de 1 ou 2. Se Deus encontrar 1 na posição, a este 1 ele vai abençoar. Ou a este 2 ele vai abençoar. Ou a este 3 ele vai abençoar. No caso de Sofonias foi complicado. Algo parecido com a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló estava negociando se ele pouparia ou não uma cidade
se lá houvesse um tanto número de justos. Só que no caso de Sofonias foi mais complicado. Não sobrou ninguém. Só sobrou Sofonias. E Deus deixou bem claro para Sofonias: Sofonias, o único que eu vou abençoar és tu. O resto do povo está todo afastado, corrompido. Não tenho como abençoar. Sofonias 3:9 fala do desejo de Deus na conversão dos povos gentios. 3:13, todos os povos vizinhos de Judá também serão castigados por suas maldades. Mas aí vem uma esperança. Mas Judá terá um remanescente no futuro, ou seja, um pocochinho de povo que lá no futuro, que são os judeus na grande tribulação, que vão ser poupados. Olha que coisa tremenda, né? Ali o negócio estava feio, mas Deus estava olhando lá para o futuro, para mais de 2000 anos no futuro. Não, o povo aqui está difícil, mas aquele povo lá no futuro, pelo menos eu vou ter um remanescente, que eu vou poder levantar, honrar, abençoar e redimir. Sofonias 3:10-15, restauração do povo da aliança. Sofonias é o segundo profeta do Antigo Testamento que visualiza a Nova Jerusalém. Ezequiel é o primeiro e Sofonias é o segundo. Embora Isaías fala do milênio e um pouquinho, muito pouquinho, sobre os começos da Nova Jerusalém, mas Ezequiel e Sofonias são os profetas que visualizam em cheio a Nova Jerusalém. Ageu. O nome Ageu quer dizer festivo. Hagai quer dizer festa, festivo. Foi um profeta que, junto com Zacarias, incentivou os exilados que tinham voltado para a Babilônia para reedificar o templo. É possível que Ageu tivesse, na ocasião, idade avançada e tivesse ainda visto o templo de Salomão antes de ser destruído e tenha achado o novo templo muito inferior. Data: as 4 mensagens de Ageu foram proferidas no período de 4 meses, ao longo do ano 520 a.C., no segundo ano do rei Dario da Pérsia. A primeira mensagem foi entregue em 29 de agosto e a última em 18 de dezembro. Em 538 a.C., o imperador Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia. Nesse mesmo ano, promulgou um decreto que permitiu aos judeus voltarem a Jerusalém para reedificar o templo. Dirigidos por Zorobabel, cerca de 50.000 judeus voltaram então à pátria e começaram as obras. 2 anos depois, eles haviam concluído os fundamentos em meio à grande festa. O sucesso deles provocou inveja e ciumeira nos samaritanos e outros povos vizinhos que se opunham ao progresso dos judeus. Através de várias intrigas, conseguiram parar as obras até que Dario o Grande assumisse o governo da Pérsia. Mas os judeus estavam desmotivados e assim os profetas Ageu e Zacarias procuraram despertar o povo da sua letargia, ou seja, da sua indiferença, a fim de concluir as obras. O povo ouviu as demonstrações e puseram mãos à obra, e o templo foi então dedicado e inaugurado no ano de 516 a.C., ou seja, 70 anos depois de Deus iniciar o seu juízo contra Judá, que oscila entre 586 e 516 a.C., exatamente como Jeremias havia profetizado. É um livro pequenininho de 2 capítulos. Capítulo 1 em 1, primeira mensagem, chamada para reconstruir o povo. 1:12-15, resposta de Zorobabel ao povo. 2:1-9, a segunda mensagem, o templo será cheio de glória. 2:10-19, terceira mensagem, promessa de bênçãos. 2:20-23, promessas a Zorobabel. Destaques do livro: é possível que Ageu tenha visto ainda o templo de Salomão antes de ser destruído pelos babilônios. No final do livro, com as promessas ao governador Zorobabel, Deus parece restaurar a aliança davídica de que sempre haveria um descendente de Davi no trono de Judá. Ele era bisneto do rei Josias. Quando o povo foi confrontado com perseguições pelos samaritanos, em vez de confiar em Deus, eles deixaram a obra do templo e passaram a ocupar-se de seus próprios projetos. Mas Deus não abençoava o seu trabalho e suas colheitas durante 14 anos. Abra sua Bíblia, Ageu 2:9. Ageu 2:9. Creio que nós já falamos alguma coisa disso que eu vou falar agora na matéria de escatologia. Quem se lembra, na matéria de escatologia, falamos alguma coisa de Ageu 2:9? Ninguém se lembra? Só a irmã Angelita, ela está ali sacolejando a cabecinha dela, mas o pastor Fabiano lembrou, perfeito. Alguém mais se lembra?
Ih, rapaz, só 3. Lembrei. Eu lembrei. Fala pra gente, lembra? Irmã Márcia se lembrou. Ei, rapaz. Gente, ó, Jingo Biloba para vocês. Acho que vou ter que mandar um envelopinho quando eu mandar as novas apostilas. Não agora, porque já está indo pelo correio. Mas na próxima apostila eu vou mandar um envelopão, né? Um envelopão de Jingo Biloba efervescente, para você abrir o envelope e colocar no seu copinho para tomar. Por que é isso, pastor? Para ajudar a sua memória. Ginkgo biloba. Vou dar de presente, não, um envelopinho efervescente para cada um de vocês. Vamos lá. Irmão Mário está sorrindo, né? Porque a memória Onde acha isso? Está melhor do que a minha. Ageu 29. Esse é irmão Mário. Uma memória prodigiosa. Quando eu crescer, ainda vou ter a memória do irmão Mário, né? Por enquanto, eu estou anão na fé ainda. Vamos lá. Ageu 2,9. Ageu 2,9. Eu lembrei, já não foi que fala para Israel, a glória da primeira casa. Isso. É para Israel, eu me lembrei também. Lembrou, irmã Maria Dúvida? Que coisa boa! O Augusto vai dormir hoje feliz da vida. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Anote aí, rapidinho. Primeira casa, está se referindo a quê? Ao primeiro templo, o templo de Salomão. Que aconteceu do templo de Salomão? Segundo de Crônicas 7:1-3. Depois que Salomão orou, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu tudo, como sinal de aprovação. A glória de Deus enche a casa, o templo de Salomão. Ninguém consegue ficar de pé, todo mundo para fora. Vão lá para o pavimento, saem quase 50 metros de distância, todo mundo de cara no chão. Ninguém consegue ficar de pé diante da glória de Deus. É aquilo que já bati nessa tecla. A glória de Deus está nesse lugar. Como é que é? É a glória e a presença. Que na glória ninguém consegue ficar de pé, ninguém consegue subsistir à glória. Pelo menos é o que a minha Bíblia diz. E a sua Bíblia também diz a mesma coisa. Agora, dizer que a glória de Deus está enchendo a minha igreja é forte. Então, ninguém poderia estar dentro do templo. Todo mundo lá de fora com o rosto no pavimento. Isso é bíblico. Quem está entendendo, gente, que eu estou falando? Quem está entendendo? É olhar para a Bíblia. Eu não posso pegar um texto bíblico e distorcer e interpretar da minha própria forma de entendimento. Isso é perigoso. E muitos, infelizmente, por não lerem os detalhes da Bíblia, estão tirando... Confunde glória com presença. Exato. Embora elas caminhem muito juntas. Só uma pergunta. Rápido, porque o nosso tempo já estourou. O senhor está falando a respeito da presença de Deus. Eu agora não estou lembrando de cabeça. Tem uma parte, um versículo na Bíblia que fala sobre Deus, ele é irresistível. Ninguém resiste a Deus. Ali em que sentido está falando? Irresistível. Com respeito à sua graça, à sua autoridade, à sua soberania, à sua força, o seu poder, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua eternidade. Vamos colocar essa palavra irresistível ligado a todos os seus atributos. E, sobretudo, aos 3 principais: onipotência, onipresença e onisciência. Então, a palavra irresistível está ligada ao quê? Ao poder de não compararmos nenhum dos atributos de Deus com os atributos conhecidos pelos seres humanos. Esse é o significado da expressão irresistível. Vamos lá, então. Primeira casa, primeiro templo. A glória de Deus no templo de Salomão. Segunda casa, o templo de Herodes e de Zorobabel. A glória de Deus estava nesta casa? Não. Estava a águia romana. Terceira casa, terceiro templo. Qual é? O templo da tribulação, que será ainda levantado. Quarta e última casa, o templo do milênio. Aí a glória de Deus volta à casa. E o mais interessante, a glória de Deus volta à casa estando na casa, no quarto templo, o templo do milênio. A Arca da Aliança, a Arca do Pacto, está escrito lá, na Escritura Sagrada, livro do profeta Isaías e outros livros. E está o autor da glória, o Senhor Jesus Cristo.
Então, muito cuidado com este texto, porque esse é um texto messiânico, ou seja, apontando para uma profecia ligada a Jesus lá no futuro, bem distante. Então, qualquer aplicação feita fora desse contexto é uma grande equivocação. Então, cuidado, né? Quando a presença de Deus estiver enchendo a sua igreja, não use esse texto. A glória era a última casa, será mais do que a primeira. Cuidado, isso é um texto profético, messiânico. O pastor, sim. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor e o segundo foi destruído pelos romanos. Pelos romanos, exatamente. Pelos romanos no ano 70, pelo general Tito, filho de Vespasiano. Ok? O terceiro templo vai ser assolado, né, pelo anticristo. Sim, destruído por Jesus. De uma certa forma. Pastor, nós evangélicos, nós temos muitos maus hábitos de sempre falar as coisas e muitas das vezes a gente está pecando. Igual a gente fala o nome de Deus em vão, o sangue de Jesus tem poder, e coisas que não têm valor algum para estar falando naquela hora, porque o sangue de Jesus é precioso, né? Então, muitas das vezes, nós, evangélicos, erramos muito nisso. Com certeza. E se erramos... Pensando que estamos falando certo, mas estamos errando. Ou Jesus, fala Jesus toda hora, o sangue de Jesus tem poder. Sabe a razão básica que esses erros são cometidos, irmã Arlene? A senhora vai ficar assustada. A razão básica, bem básica. Meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Essa é a razão bem básica. E achamos que estamos por cima, né? Estamos em cima, mais do que nenhum todos. de nós sabemos o suficiente para não haver um espaço dentro de nós ainda para aprendermos mais e muito mais. Ontem eu fiquei um pouco irritado com um determinado pastor que me chamou no final da tarde. Olha, estou falando com o Luiz Prestes, pastor, aquele que sabe de tudo. Eu falei, não, eu não sei de nada. Estou no caminho. Ah, mas o senhor sabe de tudo, já vi os seus vídeos no YouTube. O senhor é uma massa, o senhor é uma eminência. Opa, vamos parar por aqui. O senhor está me levantando muito alto e eu não gosto muito. Eu realmente fiquei irritado. Eu não gosto muito disso, não. O grande é Jesus, eu sou o que eu sou, está lá no trono. Eu sou dependente, carente, aprendendo e muito. Não, o senhor está se humilhando muito. Paramos por aqui, pastor. Eu agradeço os seus elogios, mas não é elogio que vai me deixar inchado, não. Toda a glória, toda a honra eu dou somente a quem merece o elogio. Ou seja, são pessoas que estão tentando bajular. Né? Eu sei que já tentaram bajular você, alguns de vocês, a mim, misericórdia. Eu tenho medo de altura, pastor. Eu gosto de viajar de avião, mas avião não elogio. Elogio para mim é perigoso. Você olha para baixo... Eu muito perigoso. Subindo uma escada de 4 feet, pastor. Pastor, mudamos de assunto. Elogia, pastor, tem que elogiar que é satânico. Eu concordo com a senhora. É porque o adversário quer que a pessoa sinta que ele é alguma coisa. Exato. E se somos alguma coisa, não é em nós. Tudo dele, Cristo por ele, para ele. Amém. Tudo Cristo através de dele, mim. por ele, para ele. Gente, 9h40, vamos parar por aqui. Queria entrar em só Zacarias e Malaquias. Gastaríamos 1 hora. A riqueza que tem nesses livros, Zacarias e Malaquias, não tem como. Zacarias e Malaquias é escatologia purinha. É só você fazer assim, ó, apertar e sai um suco de escatologia riquíssimo, mas paramos por aqui. Não fiquem tristes. A próxima matéria, História de Israel, vamos falar tudo, desde o começo. Pastor, que apostila enorme, não. Essa apostila, vou voltar a mostrar aqui a vocês. Essa apostila, isso aqui foi a mais difícil que até hoje eu consegui redigir. A mais difícil. Como é que é? A mais difícil. A primeira apostila que eu redigi tem 117 páginas. Então, eu peguei de 117, só para você ver que eu não estou exagerando. Olha só a quantidade de páginas. 25. Fiz um suprassumo da história de Israel desde o comecinho, através da chamada de Abraão, até os presentes dias. Uau! Então vai ser uma coisa
bem apertadinha, né, que nós vamos estudar em 5 segundas-feiras, mas vai estar falando, né, também sobre os profetas maiores, os profetas menores, todos os aspectos históricos que envolvem a nação de Israel, não somente apenas dentro da Bíblia, mas também dentro da história secular. Gente, vamos dar 5 minutinhos. A prova, já quero adiantar vocês, vai ser uma única página. Papai do Céu está me ajudando a facilitar o máximo possível. Salomão, Deus te abençoe, Salomão. Rapaz, eu não resisto ver o Salomão, né? Deus é irresistível, mas Salomão também resistiu. Está ali o Salomão. Salomão, rapaz, é o rostinho da mamãe. Meu Deus! Está perigosamente parecido com a irmã Gláucia, pastor. Parabéns, né? Desculpa, pastor, a irmã ficou para trás. Seu rostinho desapareceu. É necessário que Fabiano... Não, é necessário que Gláucia cresça e Fabiano desapareça. Deus abençoe essa criança. Gente, vamos orar a Deus? 5 minutinhos, só para um rápido descanso, tomar um pouco de água, ir ao banheiro, relaxar um pouco. 5 minutinhos, voltamos em ponto, começamos a prova, vamos mandar formato de fotografia no seu WhatsApp para os que podem usar o seu WhatsApp e os que não podem usar no WhatsApp vai estar aqui na tela, tá bom? Vai estar aqui na tela. Pastor, somente, sim, por favor, rápido, porque já estamos em 9h43. Só lembrando uma questão muito importante da atualidade agora, eu acho que foi o Zé Carlos que mandou esse vídeo para mim, tem algo muito sério acontecendo no Brasil, que agora os grandes políticos lá estão se reunindo para aprovar uma lei para impedir que os cristãos eles sejam eleitos. Então, eles criaram agora um decreto-lei dizendo que é abuso. Já estou sabedor dessa situação e algo parecido já está acontecendo na Europa. Há um projeto no Parlamento Europeu que estará vetando a eleição de novos deputados cristãos. Isso já está projetado para 2023. Irmã... Acho uma maravilha. Só para compartilhar, esse aqui foi um presente que eu dei à minha esposa, ele está amando esse livro. História dos Hebreus. Na próxima aula eu vou mostrar a vocês muita coisa boa. A primeira edição da História dos Hebreus. Vocês vão entender por que eu vou mostrar isso para vocês. A CPD lançou em 1992, mas na próxima aula eu não vou fazer isso agora, porque o tempo vai... Toda quinta-feira. Da capa vermelha? Não. Só vou mostrar ele rapidinho. Me deem 30 segundos, eu vou esticar porque ele está aqui na frente, na minha outra estante. 30 segundos só. Este aqui. Deixa eu fazer o PIN. Não estou conseguindo o Flávio José. Ele é histórico. Foi a primeira edição da História dos Hebreus, lançada em 1993 em 3 volumes. 3 volumes. Já vou adiantar, então, para mostrar a vocês porque essa edição, pelo menos para mim, ela é muito, muito importante. Vou ser rapidinho. A glória é unicamente dada ao Senhor nosso Deus. Estão vendo aqui na ficha técnica? Estão vendo alguma coisa estranha, diferente aqui? Redator auxiliar, Luiz Pérez Macena Filho. Para a glória do Senhor nosso Deus. Eu conheço esse aí. Eu conheço esse camarada também. Deus seja glorificado. Isso aqui foi uma vitória, uma bênção enorme que Deus nos deu. Amém. Em 92. Não éramos ninguém, não continuamos sendo ninguém. Não éramos nada e continuamos sendo nada. Mas aprove a Deus, no ano de 1992, sermos convidados pelos, digamos, grandões da CPAD para participar da comissão de redação e tradução da História dos Hebreus. Então, para a glória de Deus, não tenho orgulho nenhum com isso, tudo é para Cristo Jesus, eu louvo a Ele, porque nós ajudamos durante 2 anos e 3 meses, junto com o pastor Antônio Gilberto, Antônio Mardônio,
Gustavo Kessler, 9 pastores, 2 anos e 4 meses, trabalhando 18 horas a fio, traduzindo do latim e do grego koiné a história dos hebreus. E agora está aqui. Isso aqui é edição histórica. Se você encontrar 1, 2, 3 desses 3 volumes, você é felizardo. Isso aqui está valendo ouro. Ouro. Hoje é um só volume, mas esses 3 aqui é raridade. Se você encontrar, me avisa. Tem muitos pastores aqui na América que querem essa que é chamada edição histórica. É a primeira edição em língua portuguesa da história dos hebreus. Muito trabalho, mas eu glorifico a Deus que valeu a pena, né? Porque nós 9 estávamos... Olha o livro. Como? Coloca o livro aí para mim tirar uma foto dele. Eu estou tentando abrir o meu PIN, mas não está me permitindo. Não está me permitindo. Levanta ele um pouquinho só. Levanta o livro só um pouquinho. Isso aqui hoje é uma raridade. Se você encontrar os 3 volumes, por favor, me avisa. Me avisa. Isso aqui é filho de pai solteiro, filho único de pai solteiro. Há 4 anos atrás eu fui no Brasil, não achei. É raro. Vários lugares. Isso aqui é raridade, é raridade. Esse livro eu já fui informado que no Brasil... Não tem nada desse Flávio Josefo. Sim, mas em 3 volumes hoje é raridade, você não encontra. Não, mas não tinha nada dele, acho que todo mundo compra tudo. Nada? Uau, uau, uau. Para mim, em Valadares não tinha. O Mercado Livre deve achar. E BH também não tinha. Não estou encontrando. Só encontro ou o volume 1 ou o volume 2. Mas o 1, 2 e 3 juntos é raríssimo. Eu vou para o Rio de Janeiro. Será que tem no Rio de Janeiro? Minha irmã, eu conheço 113 sebos. Tem o endereço deles e telefone e site da internet. Não consigo encontrar. Não. Esse aqui é todas edições juntas. Exato, exato. Eles em books. É o volume único. Que Ué, a Ana está lá no Brasil agora, pode perguntar para ela se ela consegue. Se ela conseguir, é vitória. Isso aqui é uma raridade, raridade. Mas o negócio que... O negócio é que esse homem é muito famoso agora lá. Mas os 3 volumes, eu volto a repetir, não existe. Se você consegue me dar uma informação que existe no Brasil, me avisa. Faz leilão, pastor. Isso. Gente, pastora Priscila tem a edição mais moderna, mais nova, essa aqui é dourada. Irmã Eliadna é a edição anterior. É a edição anterior. Eu tenho a azul. Azul é a anterior. Sim. Isso aqui são 20 livros em um. E ele tem 1.568 páginas. Essa é a edição de 2017. Isso. Essa é de 2017. A edição da irmã Eliadna deve ser 2014, 2015. Gente, vamos orar por 5 minutinhos, tá? Para não tomar mais tempo. Vamos orar então ao Senhor. Vamos pedir a... Edição 2021. 2021. Então vem mais uma outra edição. Então lançaram mais uma edição. Isso. Perfeito, perfeito. Vamos pedir a nossa irmã Eliadna, que nos deu o prazer e a alegria de abrir o seu áudio, e nos dirigir uma palavra de agradecimento pela aula de hoje. Já entramos no intervalo rápido de 5 minutinhos. Irmã Eliadna, por gentileza. Senhor Deus, Pai amado, Pai, diante de Ti, na Tua presença, eu quero Te agradecer por essa oportunidade que estamos tendo, ó Pai, de aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Aleluia. Eu Te peço, Senhor, que continue conosco, abra nossa mente, o nosso entendimento, tira, Senhor, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de aprender mais da Tua palavra, e que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Continue conosco, abençoando cada um dos meus irmãos e a vida do pastor, se eu posso continuar usando ele para a glória do Teu santo nome. Te agradeço por tudo e te peço em nome de Jesus. Amém. Antes que eu me esqueça, no mês de setembro, perto do dia 20, só guarde aí no seu coração, está sendo gravado, eu vou dar um testemunho de fé que vai abalar sua fé. Vai abalar. Eu creio que vocês já devem terem visto nas postagens, eu fiz um pedido de oração na semana passada. Quando se lembram? Uma causa impossível. Uma causa impossível. Essa causa foi resolvida já em 90%. Amém. 90%. 90%. Falta só 10%. Amém. E antes do dia 20, eu vou dar um testemunho, gente. De repente, na segunda-feira, dia 20, eu vou dar um testemunho que vai estremecer. Você vai entender, vai estremecer a sua vida. Para a glória do Senhor. É uma causa completamente perdida. Mas o Senhor entrou com uma providência maravilhosa. Amém. Só está faltando 10%. Eu não vou dar esse testemunho agora, porque eu só quero fechar o pacote de 100%. 5 minutos, eu já voltamos. 5 minutos. Não desconecte. 5 minutos.